O confronto dos invictos, Liverpool versus Crystal Palace pela Premier League. Vamos nessa para mais um pré-jogo? Bora! E antes da gente começar o vídeo, rapaziada, deixa aquele likezão pra fortalecer o canal, beleza? Se inscreve no canal se você tem gostado dos vídeos. E pô, se você já é inscrito aqui, coloca aí nos comentários, na sua cidade esfriou pra caramba também, de ontem pra hoje? Galera, aqui onde eu moro tá fazendo um friozinho que eu não tava esperando. Bora pro vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Liverboy, eu sou o Pedro Carioca. E pessoal, sejam bem-vindos a mais um pré-jogo. Dessa vez vamos enfrentar o Crystal Palace na casa deles, às 11 horas esse sábado, em horário de Brasília. E rapaziada, esse é o jogo que eu acho que o Liverpool vai dar seu primeiro tropeço. Após o jogo da Community Shield, eu acreditava que nós iríamos perder novamente para o Crystal Palace. Contudo, o Liverpool vem me dando sinais de que a gente pode apenas empatar esse jogo. Talvez eu esteja sendo um pouco pessimista, talvez. O Crystal Palace não é esse super time que me faz ter calafrios, mas é um time enjoado de Premier League e que a gente tem que respeitar. Nessa partida iremos encontrar com o nosso ex-futuro zagueiro, Marc Guéhi. Não sei não, hein? Infelizmente tivemos essa péssima notícia, cara, da lesão do Leone, que provavelmente vai ficar fora o resto da temporada. E assim, eu tenho aumentado um pouco as minhas expectativas do Liverpool ir atrás dele de novo em janeiro. Já colocar o Pix na mesa e falar, Palace, esquece, a gente precisa dele. Mas vamos aguardar. Eu não quero deixar ninguém ansioso por motivo nenhum, não teve notícia, é só achismo do Pedro. Mais um jogo que vamos enfrentar o Marc Guéhi, excelente zagueiro, liderança, qualidade, o cara é diferente mesmo. E bem rapaziada, passando para nossa escalação, eu imagino que a gente vai com Alisson Becker no gol, Van Dijk e Konaté, a dupla de zaga que não tem segredo, né? Os laterais, Kerkez e Frimpong, mesmo que o Frimpong tenha jogado o jogo contra o Southampton pela Carabao Cup, eu imagino sim que ele será titular. Agora aqui que o bicho pega um pouco. Nosso meio de campo, Gravenberch, McAllister e Dominic Szoboszlai. Galera, não tem como a gente falar que esse não é o melhor meio de campo possível para o Liverpool. E isso daqui não é um ataque pro Wirtz, tá? Eu acredito no Wirtz, eu acredito que ele vai vingar muito no nosso time. Mas, rapaziada, esse meio de campo do Liverpool, de McAllister, Gravenberch e Szoboszlai, é muito completo, cara. Muito completo, tem fisicalidade, tem velocidade, tem passe, tem tudo, cara. E eu sei que o McAllister não tem feito grandes atuações como ele jogou na temporada passada, mas a gente tem que lembrar, mais uma vez, ele não fez a pré-temporada completa, pelo menos. Ele voltou de lesão no começo da temporada, então assim, vamos dar tempo para o McAllister também. E cara, pra mim esse é o melhor meio de campo da Premier League. Aspas forte. Fortíssima. Eu acredito que esse é o melhor meio de campo da Premier League. Clubista total aqui. É com esse meio de campo que eu iria contra o Crystal Palace. E o nosso ataque, aqui que fez a grande mudança, Mohamed Salah, Isaac de centroavante, até porque o Ekitike tá suspenso, porque ele foi lerdo. E na ponta esquerda eu iria de Florian Wirtz, e eu imagino que é sim uma possível escalação do Arne Slot, visto que, cara, o Gakpo não vem desempenhando. No último jogo, sem ser esse da Carabao Cup, o Wirtz entrou no segundo tempo como ponta esquerda. Ou não necessariamente um ponta, mas um meio campista mais puxado para a esquerda. Então assim, rapaziada, eu não duvido dessa escalação. Ainda ressalto que o Gakpo é o homem de confiança do Slot. Eu tô colocando o Wirtz ali porque eu não aguento mais ver o Gakpo. Não vem jogando bem, precisa pegar um banquinho. Mas vamos ver também se essa semana completa de descanso não deu uma melhorada nele. Esse seria o meu time titular para enfrentar o Crystal Palace. Me diz aí nos comentários qual seria o seu. E bem, rapaziada, por que que esse é o confronto dos invictos? Como vocês podem ver aqui na tela, o Liverpool, a gente já sabe, né? São 5 partidas e 5 vitórias, 100% de aproveitamento. E o Palace tem 2 vitórias e 3 empates. Só que assim, rapaziada, é um time que tá levando muito pouco gol. Eles têm o mesmo número de gols sofridos que o Arsenal. Eles levaram só 2 gols nessas 5 partidas. 2 gols. E fizeram apenas 6. Então assim, é um time que demonstra muita aptidão defensiva, não tanto ofensiva. E é por isso que eu acredito que esse jogo vai ser um empate. E aqui eu já deixo logo o meu placar. Cara, eu acho que esse jogo vai ser 1 a 1. Eu acho que o Liverpool vai conseguir abrir o placar logo de cara, assim, no primeiro tempo.
E aí o fantasma do segundo tempo vai vir, como vem acontecendo nas partidas até então essa temporada. E aí, cara, vai dar um apagão no Liverpool, o Palace vai conseguir algum golzinho mequetrefe de bola parada. Só que como eu falei, a defesa deles é muito competente. E aí eu não sei se existe slots time que vai conseguir furar essa defesa pra poder garantir 3 pontos pra gente. Então eu acho, em minha modesta e pessimista opinião, que esse vai ser o primeiro deslize do Liverpool. Não uma derrota, mas sim um empate. O que você acha? Coloca aí nos comentários também. Passando para a sexta rodada da Premier League, vamos dar uma olhadinha nas outras partidas, outros confrontos, começando com Brentford e Manchester United. E aqui eu já adianto, eu acho que vai ser um empate, vai ser um joguinho meio chato. O Manchester United está tentando encontrar o seu caminho de novo para conseguir pontuar. E assim, eu não sou nenhum Red Devil, né? Muito pelo contrário, eu quero mais que o United perca muitos pontos, mas de verdade aqui, tá? Sem clubismo. Eu acho que vai ser um empate. E contra o Brentford, que é um time interessante, eu acho que tá de bom tamanho pros Red Devils. O que você acha? Chelsea e Brighton. Brighton que ainda não tá tão bem assim. E o Chelsea que, como eu falei, cara, é um time esquisito, né? Pô, consegue uns títulos interessantes aqui e ali e tal, mas quando vem pra liga parece que não vira, sei lá, parece que é um time de mata-mata. Dito tudo isso do Chelsea, eu acho que eles vão vencer, tá? É o melhor time e vem jogando bem dentro do que é possível. Passando para Leeds e Bournemouth, o Super Bournemouth, que cara, vem jogando bem, é um time muito interessante. E cara, de verdade, eu acho que vai ser um time que vai brigar com certeza para competições europeias nessa temporada, viu? Pode me cobrar mais lá na frente isso daí. Mas aqui é a vitória do Bournemouth, o Leeds consegue uma vitória contra o Wolverhampton na última rodada, se eu não me engano, né? E assim, galera, o Bournemouth não tem como, cara. Timaço mesmo, é um time interessante. Tá sendo legal de acompanhar eles. O Semenyo é bizarro. Passando para Manchester City e Burnley. O Manchester City vai enfrentar o bloco baixo do Burnley. É no Etihad Stadium, o que faz eu acreditar sim numa vitória do City. Haaland vai brocar e, enfim, aqui é bem poupa-tempo, né? Passando para Forest e Sunderland, o meu xodozinho. Eu acho que aqui o Sunderland perde, viu? Por mais que o Forest esteja numa reformulação agora com o Ange Postecoglou, eu acredito sim na vitória do Nottingham Forest. Por mais que eu esteja torcendo pro Sunderland ficar na PL, não vão ser todos os jogos que eles vão vencer ou conseguir empatar, né? Vamos ser sinceros aqui. Agora, quem é muito consistente é o Wolverhampton, de maneira negativa, infelizmente, cara. Não é um time que eu desgoste de forma alguma, tá? O torcedor do Wolverhampton. Eu não desgosto de vocês nem do seu time. Já são 5 derrotas consecutivas. No último vídeo eu falei que pode quebrar esse recorde ruim aí de derrotas consecutivas desde a abertura da temporada. Como eu falei no último vídeo, os atuais detentores desse recorde horrível são o Crystal Palace e o Portsmouth. E cara, o Tottenham vem numa sequência boa, não tem motivo pra eu duvidar dos Spurs, se bem que eles são um time bem caridoso, né? Eles gostam de dar pontos para os timezinhos menos afortunados na tabela. Mas aqui é a vitória do Tottenham, tá? Não vou inventar a roda aqui, vou seguir com o que eu acho. Passando para um outro time que tá mal, que é o Aston Villa contra o Fulham. E aqui eu acho que vai ser uma vitória do Villa, tá? Tá precisando já acordar. Ó, Premier League começou, vamos voltar pro jogo. Eles têm um elenco bacana, o Elliott tá lá, que eu torço pra ele conseguir jogar muito bem. Então, Villa, vocês vão vencer, hein? Passando para Everton e West Ham. Aqui eu acho que o Everton ganha, por mais que o West Ham também esteja devendo. Eu não acho que os Hammers tenham um elenco tão bom quanto o Villa pra poder acordar pra Premier League. Cara, eu tô começando a suspeitar num rebaixamento do West Ham essa temporada, viu? Talvez seja cedo demais, só que, cara, eles estão muito esquisitos. E o Everton tá bem. No jogo contra o Liverpool, eles foram extremamente complicados de se enfrentar. O Jack Grealish vem jogando bem. Então, por empirismo, eu imagino sim que o Everton vai vencer essa partida. E não, eu não errei. Eu não esqueci do jogo do Arsenal. Eu só queria deixar por último no vídeo pra tentar chamar sua atenção. Rapaziada, o Arsenal vai enfrentar o Newcastle no St. James's Park. E cara, torcedor do Arsenal, não leva pro pessoal, mas eu acho que aqui vocês vão pegar mais um empate, tá? Da mesma maneira que foi com o City. Newcastle é difícil na casa deles, time chato, time físico. Não é querendo jogar zica, não é querer falar que não, o Super Liverpool realmente é incomparável com nenhum outro time da Premier League. Não, não é nada disso, galera. É só que o Newcastle é enjoado, cara.
é um time embaçado. Eu imagino que esse jogo do Newcastle contra o Arsenal será um empatezinho. Posso estar completamente enganado, vai que o Arsenal mete um 3-0 logo no Newcastle, e aí eu vou ver o sorriso do Vitão no vídeo dele do To Be a Gunner. Vai ser legal também. Enfim, esses são os meus palpites, coloca aí nos comentários o que você acha, tá bom? E a gente dá uma comparada depois no pós-jogo. E bem, rapaziada, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, deixa o like. Não esquece de deixar um comentário também, falando se a sua cidade tá frio, fala da escalação do Liverpool, dos seus palpites, das partidas dessa rodada da Premier League. Compartilha com seus amigos. E, cara, de verdade, não esquece do like não, tá? Fortalece pra caramba o canal. O que vocês acharam da luz apagada? Pior? Melhor? Não mudou nada? Tô tentando umas coisinhas diferentes aqui pra deixar o vídeo melhor pra vocês. Fechou? Forte abraço, valeu e até a próxima. Up the Reds, guys! Bora!